Olá a todos, eu sou o Lucas Búfalo e bem-vindos a mais um Pode Ser. E aqui a gente está com a Clícia Mulher, dona e presidente da Biodecon. Clícia, muito obrigado por estar aqui conosco. Imagina, eu que agradeço o convite. É mais do que um prazer entrevistar você. Muito obrigada. E Clícia, antes da gente começar com a primeira pergunta, por favor, fala um pouco pra gente, né, sobre você, sobre sua trajetória, seus ideais, por favor. Então, Lucas, eu faço parte da Biodecon desde quando ela foi fundada, né? E foi uma ideia exclusiva do meu pai, porque houve uma situação na nossa família onde a gente precisou desse serviço antes mesmo dele acontecer, que foi um falecimento do nosso tio. E então a gente, para quem não sabe ainda, a gente faz limpeza de locais de óbito, acumuladores compulsivos, mortes traumáticas, pessoas que falecem em casa, né? E o que aconteceu com meu tio? Ele tinha um relacionamento assim um pouco distante da nossa família. Nisso, ele começou a passar um pouco mal porque ele tinha um problema com obesidade mórbida, né? E ele falou com a minha prima. Ele ligou para ela, falou que ele não estava se sentindo muito bem, ele era taxista, trabalhava na rua, falou que nesse dia ele não poderia trabalhar, que ele não estava muito legal. Ele falou que ele iria descansar em casa e mandou uma mensagem para minha prima falando: hoje eu não vou trabalhar, eu vou ficar em casa. Ela: tá bom. No dia seguinte, ela mandou mensagem para ele de novo e ele não respondeu. Ela ficou ligando várias vezes, mas ela sabia que ele era meio distante, então ela pensou: às vezes ele só quer ficar lá tranquilo na casa dele e pronto, né? E aí ela tentou esse contato por uns 3 dias e nada dele responder. Ela foi até o local, que era a casa da minha avó, minha falecida avó deixou essa casa para ele. E aí ela chegou lá com a minha tia, bateu na porta e nada dele atender. Só que a minha prima tinha as chaves da casa, né? E ele estava morto na sala e elas entraram pela garagem, que era o acesso que elas possuíam. Elas entraram pela garagem, essa garagem dava. Na garagem tinha uma janela para a sala, só que a janela estava trancada, só que assim que elas entraram, elas sentiram um cheiro estranho. E elas acharam estranha essa situação, falaram: nossa, cheiro forte, né? Ainda mais por ser no mês de fevereiro, que é um mês muito quente, então o processo de decomposição ele acontece mais rápido e o corpo cheira mal, cheira pior, no caso, né? Elas entraram em casa e nisso a minha tia falou: fica aqui na cozinha porque eu vou ver se ele tá bem, porque ele tinha um hábito de andar nu em casa também, né? Então ela falou: fica aqui que eu vou dar uma olhada no seu tio. Ela já era separada dele, né? Por isso que elas foram até o local para visitá-lo. E na hora que ela entrou na sala, ele estava morto, já há 3 dias. O último dia ele tinha falado com a minha prima e ela tentou esse contato por esses 3 dias, não conseguiu. Quando entrou lá, ele já tinha falecido. E como eu falei para você, fevereiro é um mês muito quente, então o processo de decomposição acontece mais rápido. A cena estava assim, lastimável. E foi aquele drama todo, né? Minha prima começou a chorar, teve todo aquele trauma de ter perdido o pai dessa forma ainda, né? E nisso ela saiu na rua e estava passando um carro da polícia. E ela chamou os policiais e falou: olha, meu pai, acabei de descobrir que meu pai está morto aqui, o que eu faço? Aí os policiais entraram em casa, na casa dele, no caso, e descobriram, constataram que ele havia falecido de causas naturais, até porque tinha um cilindro de oxigênio do lado do sofá, então eles constataram que não foi nenhum tipo de morte violenta, né? Não foi provocada também, foi natural. Nisso, chamaram o carro do IML para fazer a remoção do corpo. O IML demorou mais ou menos umas 4 horas para chegar lá. Quando o IML chegou, eles viram que o corpo do meu tio não caberia no carro dele. E aí falaram: olha, infelizmente não vai caber o corpo dele, a gente vai ter que chamar um carro maior. E aí voltaram e demoraram mais umas 4, 5 horas. Esse processo todo levou o dia todo, assim. A gente ficou sentada lá na calçada, aquele odor super forte, com ele morto lá dentro. Aí o IML chegou mais ou menos umas 7, 7h30 da noite, removeu o corpo dele, e aí vinha a parte, além de lidar com tudo isso, vinha a parte de: e aí, agora ficou esse sofá
cheio de sangue aqui, fluido corporal dele, porque ele praticamente derreteu no sofá, né? E o que que a gente vai fazer? E aí a minha prima teve que fazer do jeito dela, assim, lidando com esse trauma todo. Teve que dar um jeito de limpar. Elas voltaram lá depois de uns 2 dias, depois que conseguiram enterrar ele, ainda teve que lidar com essa limpeza, com aquele cheiro super forte e tal. E nisso, depois de um tempo, o meu pai, ele viu a necessidade desse tipo de serviço aqui no Brasil. Até porque a gente tinha feito de uma forma que a gente pôde fazer na época, né? E não era a forma adequada, nem a forma correta. A gente se expôs a um risco de ficar seriamente doente. Além de lidar com todo o trauma, né, de encontrar o meu tio lá morto, e ter que esperar o IML, toda essa questão burocrática e traumática, a gente teve que lidar com tudo isso sozinho. E aí veio essa ideia, e eu e meu pai, a gente foi para os Estados Unidos, no Texas, fazer um curso voltado só para isso. Então, a gente fez um curso de limpeza especializada pós-óbito, que é completamente diferente de uma limpeza convencional. E também, nesse mesmo curso, tinha um módulo de limpeza de acumuladores compulsivos, que também é um tipo de limpeza muito insalubre, traumática também para muitas famílias. Muitas vezes a pessoa tem um problema psicológico e não consegue limpar a casa, então vai juntando muito lixo, nisso vai tendo muitos insetos no local, o local fica muito insalubre. Acontece também dessa pessoa que sofre com essa síndrome falecer dentro do imóvel. Então, além de ter todo aquele lixo para retirar, tem o fato dela ter literalmente falecido em cima daquele lixo. Então, a gente começou a fazer esse serviço em 2019, e aí já logo entrou a pandemia em 2020, a gente fez também vários serviços de desinfecção para Covid, nesse caso, teve vários óbitos de Covid. E os produtos que a gente utiliza também servem para esse fim, né, para eliminar vírus, bactérias, fungos, incluindo Covid, né? Então, a gente trabalhou nesse sentido também. E aí também acabamos lidando com diversas situações familiares, assim, de percas, de pessoas que sofrem com acumulação. Aqui no Brasil, a gente não esperava que fosse ter tantas pessoas com esse problema da síndrome de Diógenes, que é a síndrome de acumulação. E a gente vem fazendo esse trabalho, mas ao longo de mais ou menos uns 5, 6 anos, né? Desde então, a gente vem fazendo tudo isso. Bom, parabéns por todo esse trabalho e meus Muito pêsames pelo seu obrigada. tio. Obrigada. E é um processo, né, bem demorado, né, muito difícil, né? Sim. E como que funciona o processo de remoção do corpo e limpeza do local? Como funciona por detalhe? Primeiro, o que acontece? A pessoa, ela constatou o óbito. Vamos supor que você tem um vizinho e esse vizinho sumiu. E aí você começa a sentir um cheiro forte anormal. Aí o que acontece? Você vai lá e tenta chamar esse vizinho, nada dele responder. Você conversa com outros vizinhos perguntando o que aconteceu com ele, ninguém sabe onde ele foi parar. E aí vocês resolvem, então, chamar o síndico do condomínio onde você vive. Nisso, o síndico tenta contato com ele, não consegue. E vocês estão sentindo aquele cheiro, e aquele cheiro está ficando cada vez mais forte. E vocês não sabem o que fazer, e de repente o síndico chama a polícia e fala: olha, ele desapareceu e está vindo esse cheiro forte. E existiram casos de onde a pessoa chamou a polícia arrombou a porta. O correto é chamar a polícia. Algumas pessoas chamam o chaveiro para conseguir arrombar a porta, e aí descobre que o corpo está lá dentro, mas o mais correto mesmo é chamar a polícia. Eles arrombaram a porta, descobriram seu vizinho caído no chão ou faleceu em cima da cama, enfim. Primeiro passo, a polícia, ou a polícia ou o responsável por ter encontrado esse corpo vai chamar o IML e eles vão fazer a retirada do corpo, ou então, dependendo da situação, dependendo do que aconteceu no local, eles vão chamar a perícia para ver o que ocorreu, vão fazer a investigação, vão liberar o ambiente depois da retirada desse corpo pelo IML, e aí vem a parte da limpeza. Depois que liberarem a cena para fazer a limpeza, quem chama a gente normalmente? A família dessa pessoa falecida, ou
quando essa pessoa não possui nenhum familiar, eles chamam, normalmente quem chama é o síndico do condomínio, quem se responsabiliza, nesse caso seria o síndico, para prezar pela saúde ali dos outros moradores. E aí nós chegamos no local e fazemos a limpeza. E como funciona a limpeza? Primeiro, vamos supor que essa pessoa tenha falecido em cima da cama, do sofá ou em cima de algum objeto poroso, né? Esse tipo de material, o colchão, por exemplo, ele absorve muito sangue e fluidos corporais. Então, a gente precisa descartar aquilo corretamente. Esse tipo de resíduo não é permitido fazer o descarte como lixo comum. Ele não vai para o aterro sanitário igual o lixo que a gente costuma jogar fora todos os dias. Ele precisa ser tratado como resíduo de saúde. E ele vai para uma incineradora. E essa incineradora, ela é credenciada, ela possui uns processos químicos para fazer com que esses gases da incineradora, eles não poluam o meio ambiente também. Então, é super controlado, não é, por exemplo, levei um colchão e queimei ele aqui num terreno baldio. Isso também não é correto. Os gases vão para a atmosfera, né? Já é um perigo, né? Isso, é perigoso também. O cheiro é muito perigoso, né? Então, nós fazemos o seguinte, a gente corta esse colchão, esse estofado, esse sofá todo, em várias partes pequenas, porque se a gente leva esse colchão inteiro para incinerar, dependendo do tamanho, ele não cabe no forno da incineradora. E também em questões logísticas, fica muito complicado levar um colchão inteiro que está vazando sangue dentro da van, vai cheirar muito mal, e então ele precisa ser contido o máximo possível. Então a gente corta, coloca dentro de uns contendores, assim, umas barricas de papelão. Aí elas são lacradas com o saco dentro, né? A gente lacra ela para evitar com que saia esse cheiro também. E uma outra empresa que só faz esse serviço de gestão desses resíduos, ela busca e leva para a incineradora. Esse é o processo correto. Depois que a gente retirou todo esse estofado do local, no mesmo dia, a gente faz uma limpeza especializada no local, onde a gente utiliza produtos específicos ali para eliminar micro-organismos que possam ser nocivos para a nossa saúde. Até porque a gente não sabe do que a pessoa faleceu. A gente nunca sabe se ela morreu de alguma doença infecciosa ou se foi de morte natural. Então, todos os casos a gente trata como de risco biológico. Feita essa limpeza, a gente desodoriza o local, porque ainda assim o odor é muito forte e ele é resistente. Então, você pode limpar 5, 6 vezes e o odor ainda permanecer no local. Algumas pessoas, assim, a maioria das pessoas que falecem nesse tipo de lugar, dentro de casa, né? Elas são idosas e elas são afastadas da família. Então, tem alguns idosos ainda que acumulam muitos objetos e tudo o que tem no local acaba pegando muito cheiro quando a pessoa falece, né? Então, fica mais complicada a limpeza E a para pessoa ser também perde a realizada. capacidade física de remover o lixo, né? A energia da pessoa não é a Sim, mesma, né? Precisa de uma supervisão, né? Muitas vezes, né? sim, com certeza. E às vezes a pessoa mesmo fica doente, né? Quando tá chegando a hora dela, tá chegando o momento dela falecer, E a ela pessoa fica já não consegue dependente. fazer nada. Sim. Infelizmente, e aí a casa fica muito bagunçada, né? E às vezes o IML, quando vai retirar o corpo, eles tiram alguns lençóis ou algumas peças de roupa da pessoa para conseguir alocar ela de forma correta a retirar esse corpo. Então, muitas das vezes a gente vê muito lençol jogado no chão, as roupas dela, porque é o jeito que eles encontram, às vezes, de colocar esse corpo e retirar dali. Tem alguns IMLs que, infelizmente, não tem tanto recurso assim, de ter um saco para colocar o corpo e tal. E acontece da gente encontrar sempre muita roupa jogada no chão e tecidos, assim, fica aquela bagunça, né? O odor, o cheiro, o local todo ali contaminado, né? Então, a limpeza, ela leva mais ou menos no mínimo 4 horas até no máximo 10 horas. Tem Nossa. vezes que a gente tem que voltar no dia seguinte para terminar, então é bem Às vezes o dia complicado. inteiro, né? É o dia inteiro, né? E Nossa. usando macacão, a paramentação, né? A gente precisa entrar com uma máscara filtrada, com óculos de proteção, com a touca.
Às vezes a gente precisa retirar a touca também, porque faz muito calor dentro do macacão, e para não causar um estresse térmico e a gente vir a desmaiar, a gente precisa tirar um pouco a touca, precisa parar um pouco o serviço, abrir um pouco o macacão, trocar o macacão se for necessário, porque às vezes fica muito sujo, né. É ir trabalhando, né, se mexendo dentro do macacão, é muito Sim, é suor, né, muito muito calor. suor. E Ainda mais uma nessa época do ano, né. Nossa. Exatamente. E o macacão, ele serve para proteger sua pele de pegar qualquer fluido ali, né. Então ele é um plástico e não respira. A nossa roupa geralmente tem alguns microporos que faz a gente, a pele do nosso corpo respirar, só que o macacão não, ele é um plasticão ali e fica, Fica concentrado lá dentro, vai o né. seu suor, você fica suando ali dentro, fervendo, então tem que Nossa. parar um pouco, respirar, tirar um pouco a máscara, beber bastante água e voltar a trabalhar. Então é um trabalho bem pesado, Ah, eu imagino, nossa. Entre 4 e 10 horas, é bem focando em pesado cada mesmo. detalhe, assim, nossa, deve ser muito Sim, difícil. e às vezes quando tem, uma morte violenta, por exemplo, a pessoa, cometeu autoextermínio e principalmente por arma de fogo, né, acaba voando sangue para tudo quanto é lado. Então a gente precisa enxergar cada pontinho de sangue ali Nossa. escondido. É uma atenção muito forte para detalhe, né. Precisa ter, porque se a gente sai desse local e o familiar que já está traumatizado pela situação entra e vê algum vestígio ali, pega muito mal, né. Então a gente precisa ter essa atenção redobrada. É, a situação tem todo o risco de saúde física, né, com as bactérias, com os fluidos, mas também Sim, sim. saúde mental, né, o trauma, né, de lidar com Sim, isso, né. traumático demais, né. Sempre é traumático, sempre. Não tem uma situação que não é, porque não é esperado do ser humano encontrar um ente querido dentro de casa sem vida, né. O esperado é que a pessoa envelheça e aí comece a ficar com a saúde deteriorada, vai para o hospital, falece lá, né, já preparando a É, família, sim. não assim, a pessoa se afasta, muitas vezes já tem algum problema familiar e não tem contato constante com a família, então a pessoa já vive ali sozinha e aí quando vai ver, descobrem ela lá, então já é uma situação muito difícil para os familiares também. É, sim, embora é um choque no hospital, é um choque, né, mais É, calmo, né, você já esperava isso, mas às vezes aceitável entre aspas, né. é, sim. Morrer dentro de casa é pior nesse sentido, né. E além, né, das dificuldades, né, com o calor do macacão, né, de todas as Sim. bactérias, quais outras, dificuldades você e sua equipe encontram nesse processo? É que cada caso é muito diferente um do outro, né, então, às vezes, pode ser que algum local ou outro não tenha energia elétrica, pode ser que em alguns locais não tenha água corrente, às vezes pode ser também que o condomínio não tenha nenhum lugar, seja para a gente estacionar a van e subir o material, seja por questões logísticas também, tem lugar que não tem elevador, tem que descer tudo de escada. Nossa. Aí, às vezes, os vizinhos, eles estão muito impactados com a situação, então eles ficam em cima ali, querendo saber o que está acontecendo, o que que a gente vai fazer, né. Precisa ter um pouquinho de paciência com as pessoas, assim, porque fica todo mundo atordoado, né, com essa situação, ainda mais com medo, né, daquilo vir a afetar a saúde dessas pessoas. Então, cada caso é muito diferente um do outro, seja pelo trabalho por si só, tanto quanto lidar com as pessoas, ver as pessoas chorando ali, é muito difícil também. Então, cada trabalho é muito distinto um do outro, todos eles com seus problemas particulares. E lidando, né, com vizinhos e familiares que estão passando pelo luto, como vocês se relacionam com eles? Nesse sentido, a gente tenta ao máximo tranquilizar essas pessoas, né, a gente tenta sempre explicar como é que funciona a limpeza, o que vai sair do local, que eles podem ficar tranquilos, porque a gente vai deixar o lugar saudável novamente, né, e ser o mais profissional possível nesse caso, né, também não chegar e falar para ser frio, porque tem algumas pessoas que são frias, né, falar: "Ah, só tô limpando aqui, você só aguarda eu terminar a limpeza". Tem gente que tem esse tipo de tratamento, né, então tem que entender o lado da pessoa também, né, da pessoa estar preocupada e às vezes vir fazer várias perguntas, como sempre acontece. Então a gente precisa ter essa paciência, explicar direitinho como é que funciona.
e deixar as pessoas mais tranquilas, né? Emitir um certificado de execução de serviço. Lá também tem uma lista dos micro-organismos que vão ser removidos nesse serviço, de acordo com o fabricante dos produtos, né? Deixar exposto ali no condomínio para as pessoas ficarem mais tranquilas também. Explicar o processo direitinho, explicar para o síndico, no caso, né? E é isso, não tem muito segredo. E, né, além, né, das situações de óbito, como funciona o processo de acumuladores compulsivos, né? Qual que é a maior mudança, né? Além do óbito em si, né? Existe alguma diferença no processo de limpeza do local? No caso das pessoas que acumulam, o que acontece? Normalmente, uma boa parte das pessoas que estão sofrendo com isso, elas não aceitam ajuda. E aí o que acontece? Os familiares entram em contato com a gente, querendo ajudar essas pessoas, só que não adianta a gente fazer uma limpeza contra a vontade dela. Tem que ter o consentimento, né? Tem que ter Sempre. um consentimento, Nesse caso, a gente sugere que a pessoa sempre inicie uma terapia antes de tomar essa decisão, que é com a terapia que, na maioria dos casos, as pessoas aceitam a limpeza. Sem a terapia, elas não conseguem ter uma melhora. Então, sempre que a gente faz essa sugestão para as pessoas, algumas começam a fazer terapia, ou até mesmo a pessoa está num estado depressivo e já não consegue limpar a casa, e acontece dela ter uma melhora porque ela está se cuidando, e aí ela procura a gente para fazer a limpeza. Então, nesse caso, é sempre muito positivo, porque a pessoa muda a vida dela completamente. Só que sem terapia, sem tratamento, infelizmente não tem como ajudar essas pessoas, né? Não dá para fazer à força, se bem que tem alguns casos que a situação é tão feia que a pessoa é praticamente interditada. Ela é expulsa do local onde ela vive, ela é processada, seja pelo condomínio ou até pelos vizinhos, quando fazem um abaixo-assinado para tentar resolver a situação, porque o problema, ele não atinge só a pessoa, ele atinge todo mundo que mora ao redor. Os odores, eles saem, né? Isso, aí tem problema com rato, tem problema com barata. Teve um caso que a gente atuou, e tinha uma pessoa que sofria com essa síndrome, morava num condomínio, e houve um vazamento de gás. E aí, o pessoal precisava entrar dentro do apartamento dela porque estava vindo de lá. Então, estava colocando em risco a vida de todo mundo esse vazamento de gás. Era um gás encanado de prédio, né? E ninguém conseguia entrar no apartamento dela porque ela tinha lixo acumulado até a metade da cozinha, em altura, Nossa! assim. Então, ninguém conseguia acessar a cozinha O dela, lixo né? bloqueava a porta já. O lixo bloqueava a porta e bloqueava Nossa! a cozinha também. Então, tinha muito problema com barata também. Os vizinhos de baixo e os de cima reclamavam que as baratas saíam pelo ralo. Meu Deus! Então foram muito tempo reclamando disso tudo. E aí a síndica falou que não ia ter mais jeito a não ser processar essa pessoa, porque ela não resolvia esse problema. Aí Nossa! foi então que a família entrou em contato com a gente e falou: olha, eu infelizmente tive que tirá-la daqui, porque não dava jeito, não conseguia resolver essa situação a não ser dessa forma, e eu preciso da limpeza. Então foi só depois dessa limpeza toda, tirar todo aquele lixo, que conseguiram dar um jeito no apartamento. Teve um outro caso também de uma pessoa que sofria com alcoolismo e ela acumulava muitas garrafas de aguardente, aquelas garrafinhas pequenininhas assim. Sim. Barrigudinha, famosa. Aí ele guardava muitas garrafinhas dessa, e ele também era fumante. E aí um dia ele provocou um princípio de incêndio no quarto. Nossa! E aí começou a sair muito fogo pela janela do quarto. O síndico percebeu e chamou os bombeiros. Aí na hora que os bombeiros entraram, e ele também, todo mundo teve uma surpresa, porque era puro lixo a casa. Meu Deus! Tinha muito lixo na Cigarro casa. mais álcool é um perigo, né? Nossa! Inflamável pra caramba. Aí eles entraram lá e viram aquela situação. Nisso chamaram uma familiar dessa pessoa e falaram: olha, a gente precisa resolver isso, senão vocês vão ter que sair daqui. Ele vai ter que sair daqui. E aí ela chamou a gente limpou o apartamento todo, a gente removeu móveis,
Já estava tudo muito deteriorado. Embaixo do lixo a gente encontrou uma cama de solteiro que a gente nem sabia que existia. Deus. São casos extremos assim nesse ponto. E essas pessoas, né, como é que elas se alimentavam? Elas cozinhavam no local, elas pegaram alguma doença, né? Porque é comida em contato com esses resíduos, né, já apodrecendo, pode ter sérios riscos de saúde, né? Como é que essas Sim. pessoas acabaram, né, sobrevivendo a essa situação? Muitas pessoas, inclusive, elas são internadas devido a esses problemas Acaba pegando de a doença no local, né? sim, de viver no lixo, né. Então, muitas vezes os familiares entram em contato com a gente, que é para falar: "Olha, a minha mãe ou meu tio, ele está internado, ele está muito doente e a gente quer aproveitar esse momento para fazer a limpeza na casa dele". Então acontece muito das pessoas ficarem doentes. E o que acontece com a pessoa que acumula? Normalmente, ela pensa que ela está com a situação sob controle. Ela vê que o fogão, por exemplo, está lotado de lixo em cima, ela não consegue mais usar o fogão para cozinhar. Aí ela fala: "Não, mas está tudo sob controle aqui. Eu guardei essas coisas, eu vou pegar um daqueles fogõezinhos que tem 2 bocas de acampamento". Elas costumam comprar alguns desses e começam a cozinhar no banheiro e acham que é normal cozinhar no banheiro. Elas falam: "Ah, tá bom, eu consigo cozinhar aqui, Tem tá toda a bom". questão sanitária, né, no banheiro, né? E até é uma situação um pouco paradoxal, porque ao mesmo tempo que elas falam para elas mesmas que elas têm essa autonomia, elas sentem vergonha. Então, elas não recebem mais nenhuma visita. Sempre que algum parente tenta entrar em contato, elas se evadem, não conseguem receber ninguém, porque elas sabem que elas estão sofrendo aquilo, mas ao mesmo tempo ela quer manter tudo aquilo daquele jeito, ela não tem, forças para mudar essa situação. Por isso que a terapia é importante, para ela repensar nisso tudo e ter forças para conseguir sair dessa, né. Isso é normalmente causado pela depressão, né? Depressão e ansiedade, né? Pode ser também. Existem vários gatilhos mentais, né, às vezes a pessoa começou a acumular porque ela perdeu um ente querido, ela perdeu um filho, ela queria se assumir homossexual, não conseguiu, como a gente já pegou um caso assim, né, veio de uma família muito conservadora, nunca conseguiu assumir sua sexualidade, aí foi se reprimindo, 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 e foi acumulando coisas. E aí chegou a um ponto, assim, insustentável. E acontece por gatilhos mentais mesmo, a pessoa vai ficando mal, 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 mal e vai vivendo naquilo. Talvez tenha um valor sentimental, né? Às vezes acumular algumas coisas, né? Algumas pessoas também, principalmente idosos, né, porque na época dessas pessoas era muito mais difícil ter essas coisas, né. Então, alguns deles também já passaram por necessidade. E nisso, a pessoa, ela pensa que exatamente tudo é útil, Quer tudo, reaproveitar ao tudo. máximo, né? Quer reaproveitar ao máximo porque passou por essa situação de escassez na vida. Que é muito triste, sim, mas assim, na maioria dos casos você vê que a pessoa teve uma melhora, né, financeira na vida, só que mesmo assim não conseguiu ainda superar, né, essa fase e guarda exatamente tudo. E às vezes chega a família, entra e fala: "Mas vamos limpar, vamos jogar isso aqui fora", e a pessoa reage às vezes com agressividade, fala que não, que ela vai usar, e as coisas assim, se deteriorando e Nossa. por anos e Ainda anos. mais lixo orgânico, né? Nossa. Lixo Aí orgânico, é fica o comida que odor, vence né? estragada, comida guardada que já venceu há anos, fica ali. Ou às vezes a pessoa ela compra muitas coisas, por exemplo, comprou uma pasta de dente, aí esqueceu que comprou, aí comprou 10, 15, 20 pastas de dente e vai deixando lá guardado. Não vai perdendo essa noção de Aí tempo. passa da validade, vai acumulando. Vai acumulando e vai deixando lá, vai deixando lá. Também pela depressão, né. Vai deixando, não tem aquela coragem, aquele ímpeto de: "Não, vou limpar aqui", não consegue, é da É um doença. gatilho psicológico, né? Às vezes a pessoa, Isso. ela acha que se ela jogar algo fora, ela tá jogando algo de Uhum. si, talvez, alguma coisa, né? Que ela tem um Talvez. apego emocional, né? Sempre se olhar pelo ângulo dessas pessoas, né? E É um mostrar pra apego elas que emocional. tem uma alternativa mais saudável, né? Mas no ângulo dessas pessoas, né? Sim, sim, não é Que não é fácil, é um processo difícil. é difícil, porque às vezes a pessoa fala: "Olha, eu eu quero viver bem, eu quero viver num ambiente limpo, só que eu não consigo desapegar". E aí quem vai tentar ajudar fala: "Olha, mas esse imóvel aqui
tá deteriorado, já tá com cupim, não serve mais para nada, e a pessoa insiste em querer guardar. É um processo muito complicado. Ah, sim. Tem que ter muita paciência mesmo. E você que descreveu muito bem, né, em detalhe, né, os casos específicos, né, dos acumuladores, voltando para a questão do óbito, quais foram os casos mais difíceis que você teve que lidar na limpeza do local e para remover o cadáver? No caso, a gente não remove o cadáver, né? A gente só chega depois que o corpo é retirado do local. E Ah, eu então não são vocês que removem? não, Vocês, não, vocês limpam os fluidos, né? Tudo que é. Ah, isso, sim. quem faz a remoção é o IML, depois que é feita a É, eles fazem perícia, a né? perícia primeiro, né? Isso. Em alguns casos é feita a perícia, em outros, quando eles constatam já que é morte natural, já o IML já retira, depende da situação. Aí o IML retirou o corpo, a cena foi liberada para nós, a gente entra lá e lida só com o que restou mesmo, né? Com o fluido corporal, com o móvel já deteriorado, a limpeza pesada. E eu diria que todos os casos que a gente faz são difíceis, todos, sem exceção, né? Que tem os que são bem traumáticos também, né? Os casos de suicídio são extremamente traumáticos. Teve um que a gente limpou, que um rapaz super jovem, ele se jogou da janela do... Não lembro agora exatamente o andar, eu acho que era o 28º. Meu Deus. E aí ele se jogou numa área que era uma churrasqueira embaixo, né? E estava tendo uma festa nesse dia. E só que os convidados estavam acabando de chegar, estavam no início da Nossa, cheio festa. de fogo e lâmina, meu Deus. Só que a área da churrasqueira era coberta pelo prédio. E tinha uma outra área que era aberta, que era um corredor, assim, que a pessoa conseguia olhar ali o lado de fora. E nisso tinha um rapaz ali nessa área do corredor. E ele entrou para a área de churrasqueira de novo. Quando ele entrou para a área de churrasqueira, o corpo bateu assim, ó, em seguida. Foi uma Nossa. questão de segundos. Mas chegou a bater nele? Não pegou Nossa, nele. por sorte, meu Foi por, Deus. foi por sorte. Quase pegou nesse Meu rapaz. Deus. Poderiam ser duas mortes, né? Quase Poderiam que, ser, meu Deus. quase que são Com duas aquela altura, com mortes. aquela força, meu Deus. E ainda o corpo bateu na mureta, ele bateu e voltou. E aí Nossa. o intestino dele se rompeu lá na hora. Foi uma Nossa. coisa assim, ó, é absurdo. É do 28º andar? É uma situação extremamente violenta e Meu traumática, Deus. né? Aí fecham o salão de festas ali, a churrasqueira fica por meses sem utilizar, porque as pessoas não conseguem. Ninguém consegue utilizar um lugar É, né? depois. Como a gente falou, né? Tem a questão sanitária, né? E também a questão mental, né? A questão psicológica, né? A questão psicológica eu diria que é a pior de É todas. realmente é o mais forte. Já teve o sangue, né? Que pegou em todo lugar. Também o trauma, né? De estar naquele local, né? Assim, pra gente, né, a gente se acostumou, entre aspas, né? A gente aprendeu a separar o que é trabalho do que é nossa vida. Porque se a gente vai até o local e fica pensando muito nisso, a gente vai carregar todo esse fardo com a gente. Afeta o processo, né? Aí Realmente. acaba afetando o nosso psicológico. Então a gente precisa separar e até ser um pouquinho frio, assim, eu não diria de ser... Achar aquele equilíbrio, né? Tem que ter um pouco de equilíbrio, a gente não pode se emocionar tanto com o caso assim, porque a gente vai levar aquilo para casa e a gente não vai mais conseguir trabalhar. Então, a gente vai lá pronto para fazer o serviço. Tem casos assim que deixam a gente muito impressionado, mas mesmo assim a gente precisa segurar a onda, né? Senão a gente não consegue trabalhar. Eu digo, o traumático seria mais para as pessoas que estão convivendo ali, que não estão vivendo a vida normalmente, e de repente uma tragédia dessas acontece, né? Então as pessoas ficam muito mal mesmo. Né? Tem todo aquele equilíbrio, né? Você tem a compaixão, né? Pelo caso, pelas Sim, pessoas, mas total, também tem que ter um totalmente. pouco de frieza, né? Senão o trabalho não é feito, né? Realmente. A gente precisa saber separar, na verdade, né? O trabalho das situações, porque se a gente absorve muito daquilo, a gente não consegue trabalhar. Afeta o progresso, né? Afeta, Sim. com certeza afeta. É igual o pessoal que trabalha com tanatopraxia, que lida com o corpo, né? Eles também têm muitas histórias tristes, né? E eles também se compadecem dessas histórias, só que eles precisam continuar o trabalho. Então, não tem como ficar levando toda essa carga emocional para casa. E como que você acha esse equilíbrio, Clícia? Como que você, né? Cada pessoa é diferente, né? Mas como você acha esse equilíbrio, né, necessário entre a razão e a emoção?
Olha, normalmente eu costumo fazer uma oração comigo quando eu vou nos locais e peço para aquela pessoa ter paz, para ela seguir o caminho dela tranquila, sabe? Eu sei que são situações muito difíceis e é que eu tenho a minha espiritualidade e eu acredito em vida após a morte. Então eu oro ali pela alma daquela pessoa para que ela possa descansar em paz e vou lá para fazer o serviço e falo, por favor, né? Tente seguir em frente, sabe? É isso que eu tento fazer para eu conseguir limpar o local sem ficar pensando tanto na tragédia. Essa forma que eu encontrei, né? Cada um pode reagir de uma forma. E é aquilo que você disse, tem a compaixão, né? Mas ao mesmo tempo tem que separar. É uma coisa meio até difícil de explicar com palavras, mas tem que separar uma coisa da outra. E é difícil mesmo, né? O equilíbrio falando assim, né? Verbalmente, assim, parece a coisa mais fácil, mas é a coisa mais difícil, É porque difícil. a natureza humana é assim, né? Tipo, às vezes a gente vai se emocionar muito, às vezes a gente quer se Sim, distanciar de algo porque é muito traumático, então às vezes a gente vai muito pra sim. razão, muito pra emoção, mas achar aquele equilíbrio no meio é muito difícil, né? Sim, sim. Eu diria que tudo na vida tem esse equilíbrio, né. Então, às vezes você vai ter que saber dosar as coisas para conseguir trabalhar, para conseguir viver. Então, eu tento usar o equilíbrio para tudo. É, realmente, e parabéns por esse trabalho, que não é Muito fácil, né? obrigada. Não É, só pela não, parte técnica, mas pela parte emocional, né? Todo o processo é realmente é algo muito carregado. difícil É carregado bastante, bastante carregado. e parabéns, né, por tudo isso. Ah, muito Realmente, obrigada. realmente eu imagino é muito difícil. Só de É você difícil. descrever assim, eu já tô exausto, já imagina É, estar você já lá. tem aquela Eu já carga, tô, né. eu Oh, meu imagino, né? Deus, é pesado. É, É realmente. pesado pra caramba. E vocês estão desde 2019, né? Isso, foi no finalzinho de 2019. Logo veio a pandemia, Aí né? logo veio a pandemia e a gente já começou a fazer de tudo, assim, E né. nesses últimos, né? A gente tá em 2025 já, né? Nesses últimos 6 anos, como que vocês evoluíram? Como que vocês viram todo o contexto mudar, né? Como que mudou, né, toda essa área? O que mudou, olha, na verdade, Né, com a pandemia, né? Mas além da é, pandemia, né? eu acredito que depois da pandemia, essas situações se intensificaram. O trauma aumentou, né? O O trauma medo do aumentou. vírus, né? Isso. É, tanto de pessoas com esse tipo de medo, quanto de pessoas que começaram a acumular depois da pandemia. Porque eu vi que muitas pessoas acabaram ficando traumatizadas com isso. Principalmente as pessoas que acumulam. Começaram a doença se agravou depois dessa época. Ficaram dentro de casa com a quarentena, né? A Enclausurados. depressão aumentou, A né? depressão aumentou bastante. Casos de autoextermínio também. Infelizmente, aumentaram muito depois da pandemia. Que muitas pessoas, né, perderam o emprego, né? Perderam o negócio. Então, muitas Perderam o pessoas sentiram negócio. que perderam um propósito, né? Infelizmente, né? Sim, foi um período Realmente, né? muito difícil para As muitas taxas de pessoas. depressão, ansiedade só aumentavam no mundo inteiro, né? Aumentou muito. Eu vendo pela perspectiva desse trabalho, eu percebi que aumentou muito casos de depressão, sim. E casos que se agravaram, sim. Inclusive de pessoas que trabalhavam na área da saúde, que a gente fez a limpeza antes da pandemia. Era uma pessoa que sofria já com essa síndrome de acumulação, porém conseguia trabalhar. A maioria das pessoas que sofrem com isso tem uma vida normal aí fora e ninguém se dá conta do que ela está sofrendo em casa. Elas saem limpas, saem cheirosas. Muitas pessoas falam: nossa, mas fulana sempre saía arrumadinha de casa e a casa dela estava desse estado. Então, ninguém sabe que o outro está sofrendo. Todo mundo vê a fachada, né? Todo mundo vê a fachada, a pessoa arrumada ali, indo trabalhar, sorrindo para todo mundo. Ninguém imagina que a pessoa está passando em casa. E aí teve essa pessoa que chamou a gente, profissional da área da saúde. A gente limpou a casa dela. Depois de mais ou menos 1 ano, a gente teve que retornar lá porque ela entrou em crise de novo. E ela falou que por causa da pandemia, ela teve uma piora. Que ela viu muita coisa acontecer e ela piorou e ela precisava da limpeza de novo. Então, a gente já começou a ver por aí os indícios de pessoas que pioraram por causa da pandemia. E muitas pessoas, né, vendo todas as mortes na televisão, os números aumentando, né? Muitas pessoas, né, perderam a esperança, né? Foi desesperador, um período desesperador para muitas pessoas e tem muita gente ainda que não se recuperou disso. É, sim. Foi triste.
E você quer falar também, né, da sua trajetória nos Estados Unidos, né, que você aprendeu antes de você e seu pai abrirem a Biodecon, vocês aprenderam, né, todo o processo nos Estados Unidos, né? Você quer falar mais sobre a licença, sobre o curso? A gente fez um curso em uma associação, né, e essa associação, a cada um ano, eles chamam a gente para fazer uma espécie de atualização, diria assim, né. E aí a gente teve que mudar algumas coisinhas de lá dos Estados Unidos para cá, adaptar para a realidade daqui, né. E, por exemplo, procurar alguém para fazer incineração, dos colchões, dos fluidos corporais que a gente encontra nos materiais, né, nessas limpezas. A gente teve que procurar alguém aqui no Brasil que faz esse tipo de serviço de coleta e descarte. Algumas coisinhas a gente teve que adaptar para a realidade do Brasil. Por exemplo, o americano, ele tem uma cultura de quando ele lida com a pessoa no local de óbito, ele tem que ser o mais imparcial possível. Quando ele chega lá, ele não fala: "Eu sinto muito pelo ocorrido". Ele não pode falar isso, porque as pessoas lá são mais reservadas nesse sentido. Então algumas pessoas podem reagir com: "Ai, meu Deus, como assim você sente muito o que está acontecendo? Você nem sabe o que aconteceu, Não pode né". provocar nenhuma emoção, Não né? pode provocar nenhuma emoção. Aqui no Brasil já é completamente diferente. Então, se você se mostra receptivo e, acolhedor, as pessoas elas aceitam isso bem, sabe. Elas aceitam uma palavra de conforto, uma palavra de carinho quando você vai até o local. Isso foi um dos principais, pilares desse curso que a gente teve que mudar para cá, porque a gente achava que fosse ser parecido, né, que as pessoas fossem reagir um pouco mal à frieza, mas a gente acabou percebendo que não. Quando a gente chega no local, as pessoas sempre começam a já contar a história toda pra gente, porque elas querem até, de certa forma, desabafar, né. Ou a família conta um pouco da história, ou a pessoa que morava no condomínio conta como a pessoa que morreu lá era. É, a pessoa quer o ombro, né, pra chorar, pra desabafar, né, nessa situação ainda, né? Quer falar o que aconteceu, né. É uma situação muito, muito complicada. Sim, é delicado. É delicado e as pessoas querem compartilhar, até porque elas ficam muito impressionadas, né, elas acabam ficando muito impressionadas com toda essa situação, e elas querem compartilhar e elas até perguntam pra gente: "Isso é normal? Porque eu nunca lidei com isso na minha vida", e a gente fala: "Olha, acontecer, acontece, normal não é, né". Às vezes a pessoa tá no estado de negação, né? Às vezes é um choque tão Sim. grande que a pessoa nega. Não, meu parente não morreu, isso não aconteceu. Até a pessoa aceitar demora um tempinho também, né? Demora, é. Quando a pessoa tá nesse nível, geralmente ela nem vai até o local, ela manda uma outra pessoa que já tá mais, ciente do que aconteceu, que não tem um envolvimento emocional tão grande É, assim, sim. porque ela não consegue ir lá, entrar e sentir o cheiro e ver a cena daquela forma, né. A gente nem recomenda que a pessoa entre lá pra ver, né, o recomendável é a gente entrar lá É, sim, pra pessoa não carregar esse trauma. para não carregar o trauma, exatamente. E também pela questão do risco biológico presente no local, né, vai sentir o cheiro que é muito forte, né, muitas pessoas não sabem disso, mas o cheiro de decomposição é forte e pode ser perigoso sim. E também, né, tem mudanças nas leis também, né? Que, por exemplo, qual que é a maior diferença, né? A maior diferença legal dos Estados Unidos pro Brasil nessa questão, né? Porque eu sei, aqui, né, não é responsabilidade das autoridades, né? É responsabilidade da Não. família, né? Sim, aqui, lá nos Estados Unidos, também em determinadas partes, assim, né, lá, por exemplo, o seguro residencial, pode ser que tenha alguns que cobrem esse tipo de limpeza, outros não. Aqui no Brasil, o seguro residencial não cobre esse tipo de situação. E com os acumuladores, por exemplo, lá nos Estados Unidos, existem alguns programas voltados para ajudar essas pessoas. Aqui está começando algumas pessoas que fazem trabalho voluntário para ajudar pessoas em situações de acúmulo. Porém, as autoridades aqui no Brasil, elas não têm envolvimento algum nessas situações. É sempre a família, sempre o condomínio, sempre algum responsável ali que está nas proximidades que acaba tendo que lidar com ter que chamar a gente para limpar, porque as autoridades mesmo não têm envolvimento. É, a família que tem que notificar tudo, né? No caso de acumulação também,
Algumas vezes as pessoas sofrem esse processo de interdição do local, mas o governo mesmo não chega lá com um caminhão para tirar todo aquele lixo. Tem até um programa da prefeitura aqui de São Paulo que chama o Cata Bagulho, só que é muito difícil conseguir. Eles só atendem de madrugada, até onde eu sei. Eles atendem de madrugada e você precisa deixar o entulho na calçada para eles virem retirar. E muitas pessoas não conseguem fazer isso, né? Então, e tem um volume, até um volume determinado aceitável para eles conseguirem fazer essa retirada. E acaba às vezes sendo um esforço extra, né? Uma barreira, né? De Uma barreira madrugada, né? A de pessoa... madrugada, exatamente. Aí a pessoa que está sofrendo com aquilo, ela já não está querendo lidar muito com aquela situação, né? Principalmente quem não está em tratamento. Para ter que fazer tudo isso, para ela carregar até lá e tal, porque no serviço de acumulação tem muitas pessoas que até querem mudar, querem descartar as coisas, mas não conseguem, não sabem nem por onde começar. Tem muitos Tanta casos que a gente coisa, chega né? lá, é tanta coisa que a pessoa não sabe por onde começar. Ela fala, eu tô completamente perdida aqui no meio dessa bagunça, não sei o que fazer. Então é difícil, tem que ter uma logística, né? E né, nesse processo, né? Por onde vocês começam normalmente? Se são muitos quilos, ou às vezes toneladas de resíduos, assim, num apartamento, assim? Normalmente, a gente primeiro vai até o local para fazer uma vistoria. Nessa vistoria, a gente define o que precisa descartar e o que a família, no caso, precisa que fique no local. Então, por exemplo, ela já fala para a gente, olha, essas roupas aqui que estão no chão, que já estão sujas há anos, vocês podem descartar. Porém, aquelas que estão dentro do armário ali, que só estão com poeira, pode deixar que a gente vai mandar lavar. Aquele armário ali com cupim, pode retirar. Essa cama aqui que está quebrada, pode retirar. Esse fogão que está extremamente sujo, a gente não quer mais, pode retirar. Então, a gente anota tudo isso. E aí, quando a pessoa aprova o serviço, a gente volta lá já com caminhão, com o pessoal, tudo. A gente já sabe o que vai ser retirado dali e a gente tira o mais rápido possível. E tem um programa nos Estados Unidos que eles fazem essa limpeza de acumulador e lá mostra um psicólogo no local junto com a pessoa que está sofrendo disso, a família. E aí lá mostra eles tirando coisinha por coisinha. Tipo, não quero mais essa caneca, pode jogar. Aí vão lá e jogam. Isso, na vida real, é inviável. Não tem como fazer isso, porque o custo disso fica exorbitante. Não tem como. Tem uma equipe com um caminhão lá fora esperando, eles cobram a diária deles, o aterro cobra por quilo para descartar tudo isso. Não tem como esperar. Então, a gente vê tudo que ela vai descartar antes para conseguir executar o serviço de forma mais rápida possível. Tem coisas que, por exemplo, não dá para a gente ficar vendo na vistoria coisinha por coisinha também, porque tem muita coisa mesmo para remover. Então, a gente seleciona por grupos de coisas, Tem que ser né? uma análise geral, né? Uma análise mais, geral. E aí, se a gente está no momento da limpeza, retirando essas coisas e surge alguma dúvida, se a gente encontra algum objeto em bom estado, que a gente acredita que a pessoa vai querer guardar, a gente tira uma foto, manda para ela. Ou, se o familiar está acompanhando, a gente pergunta e fala, olha, isso aqui está em bom estado, vocês querem que a gente deixe aqui? Aí a pessoa fala, pode deixar, a gente deixa lá no local, senão vai embora também, descarta. E muitas dessas coisas, elas, no momento que elas vão ser descartadas, elas são recicladas pelas pessoas que estão ali ao redor do aterro e tal. Tem pontos também de reciclagem que a gente leva isso e as pessoas que estão lá acabam aproveitando, né, coisas que não estão muito ruins, né, que dê para aproveitar, reaproveitam sim. Então, a gente faz isso e também, se a gente encontra documentos e itens importantes, a gente também separa e deixa lá no local para a pessoa. De resto, se ela falou para jogar, a gente joga. E é bom, né, que os aterros eles já fazem esse processo, né? Os ecoparques, né, onde são os aterros, né? Você tem o lixo inorgânico vai ser reciclado, né? O lixo orgânico acaba virando energia, né? Que é aterrado, né? Então Sim, tem todo o é processo, né? aterrado. E tem muita coisa que dá para reaproveitar. Tem muita coisa que não é lixo. Às vezes a pessoa tá com aquele excesso ali, não tá usando para nada, não vai usar para nada. E se ela desapega daquilo, é muito bom porque alguém vai usar. Alguém vai realmente
fazer o bom uso daquilo. E a pessoa quebra um ciclo também, né? Ela vai achar Quebra um um novo ciclo. caminho na vida dela. Não Isso, tem algo material prendendo ela, né? exatamente. É bom para ela e é bom para quem está precisando também, né? Então, tem alguns casos que a gente está fazendo a retirada lá do lixo e tem louça, às vezes, que está nova e a pessoa não quer e quer se desfazer. Enfim, a gente vai retirar a louça e passa alguém lá que está precisando muito, está passando necessidade, fala, olha, eu posso pegar essa louça aqui e tal. E se a pessoa permite, a gente dá a louça para Tudo ela. pode ser reaproveitado, né? Pode ser reaproveitado, sim. Tem coisas que não. Por exemplo, se está um local muito insalubre, Se tiver muito úmido, né? muito úmido, com mofo, rato, aí a gente fala que não. Fala, olha, isso aqui tinha rato, tinha cocô de rato, barata, estava muito insalubre, é melhor você não pegar. Então, a gente já descarta direto. Mas em alguns casos dá sim, dá para reaproveitar sim, sem Aí já é problema. algo tóxico, né? Que aí seria já mais Aí já não considerado é... lixo hospitalar, né? Tem que ser incinerado, né? Algumas vezes, né? No caso desse tipo de material insalubre ainda vai para o aterro, mesmo assim, né? O que seria o resíduo de saúde mesmo é quando tem sangue, fluido corporal. Aí esse a gente não manda para o aterro jamais. Ele já vai ser direto pra incineração, Esse né? é direto para incineração, exatamente. Agora, itens que estão em bom estado, assim, que dê para lavar e reutilizar, sem problema algum também. E como é que é quando você tá nesses locais, né? Como que é o cheiro da morte e o que você faz pra lidar com esse cheiro, né? E pra mitigar esse cheiro, né? Esse cheiro é muito característico. Eu não consigo comparar com nada do que é fora disso. Ele é muito característico mesmo. Tem algumas pessoas que perguntam: "Ai, mas lembra algum animal morto?" Eu falo que não, é infinitamente pior. Tem algumas pessoas que tomam, existem as nuances, né, algumas pessoas tomam remédios, elas têm um cheiro específico. Algumas outras pessoas, com determinadas doenças, até onde a gente sabe, tem um outro tipo de cheiro específico. Mas todas elas estão inseridas aí num grupo do odor do óbito, que é específico. E o cheiro, ele vai saindo conforme a gente vai fazendo a limpeza, tira o material ali que está infeccioso, por exemplo, a fonte do odor é a cama onde ela faleceu, por exemplo. Então, aquilo ali vai surtir muito cheiro ruim. Muito, muito. O Então, líquido vai penetrando, né? aquilo é a fonte do odor. Se a pessoa faleceu em cima da cama, a fonte do odor é aquela cama. Então, retirando ela dali, já saiu uns 50% do cheiro. Só que ainda pode ser que tenha algum vestígio no chão. Quando o pessoal do IML foi retirar o corpo, colocou o corpo no chão e aí ficou um pouco lá de fluido corporal, ainda tem um pouco do cheiro. Aí é feita a limpeza, a gente limpa e já reduziu, não sei, uns 80% do cheiro. Ainda fica um pouco impregnado no ar e principalmente nas paredes. É aí que a gente desodoriza o local com uma máquina específica para tirar o cheiro. E como que eu faço para lidar com o cheiro? A gente usa uma máscara filtrada, que é uma máscara de plástico com 2 filtros assim que a gente vai trocando quando eles vão ficando já velhos, usados, né? Eles vão ficando com uma cor cinza e a gente precisa trocar esses filtros. E isso é o que segura a gente no trabalho, porque se a gente não usa uma máscara daquela, a gente fica passando mal com o cheiro também. Tem algumas máscaras que às vezes a gente usa que são um pouco mais simples, que não tem esse filtro, né? E a gente sente o cheiro o tempo inteiro. Então, ou a gente Nossa, de tão aguenta, forte que ele atravessa a máscara. atravessa, ou aguenta o cheiro ou coloca a máscara filtrada mesmo para conseguir lidar. Quando o cheiro vai amenizando, aí dá para a gente, de repente, trocar por uma máscara um pouco mais simples, que tem um filtro também que protege, né? Só que dá para sentir um pouquinho do odor ainda. Agora, com a de filtro, eu diria que é quase 100% que você não sente o cheiro. Só quando, por exemplo, o nosso rosto começa a ficar com suor, faz com que a máscara desloque um pouquinho, aí você sente um cheirinho eventual, Vai assim, ficando né? úmido, né? Escorregadio, né? Escorrega, a máscara escorrega do rosto, e aí você sente um pouquinho do cheiro. Mas, do contrário, é Nossa. a máscara que salva a gente, praticamente, de sentir esse cheiro
que é extremamente forte mesmo. Às vezes nem a gente aguenta. É só tirar um pouquinho assim da máscara, vem aquele cheiro, a gente tem que sair de lá, dar um jeito de arrumar a máscara e voltar, porque é Nossa. muito forte mesmo. E quando os fluidos, né, eles tocam o chão, né, e fica no ar, assim, como é que vocês limpam as paredes do chão, né? Vocês só limpam a parte de cima do chão ou vocês têm que remover, assim? Como é que funciona? É, boa pergunta. Quando o piso ele é de madeira, é um piso poroso também. Piso laminado, piso de taco. Aqui em São Paulo tem muito piso de taco, porque tem muito apartamento antigo, né? Muita casa antiga. E aí, quando a pessoa caiu ali e faleceu em cima daquele piso, ficou vários dias até ser encontrada. Tem gente que leva 4 dias para ser encontrada, tem gente que leva 15 dias, um mês. Então, ela praticamente derreteu ali naquele piso inteiro. A gente precisa remover tudo ele. E ele também vai ser incinerado, porque é um tipo de material que não tem como reaproveitar. Ele fica estufado. É como se toda aquela madeira tivesse absorvido aquilo e tudo que está ali dentro não tem como tirar mais. Então, tem que incinerar. A gente remove todo esse piso e aí aplica um produto específico ali no concreto depois da limpeza e da desinfecção. Então, primeiro tira essa fonte ali, faz uma limpeza a seco para não espalhar nada do que tem ali de fluido corporal e sangue. Não pode espalhar, não pode ir para o ralo, nem nada. Depois que a gente fez aquilo, que a gente vai lavar o lugar inteiro. Lava bem. E aí faz a desinfecção de novo. Então, a gente começa ali tirando, faz desinfecção, limpa, faz desinfecção de novo e depois desodoriza. É isso que dá bastante trabalho para remover o cheiro, principalmente. Nossa, impressionante. E, né, esse processo, né, esse trabalho que você está fazendo com a Biodecon não é muito comum no Brasil, né? Vocês são pioneiros, né, dessa área. É uma limpeza bem de nicho, eu diria, e muitas pessoas ainda, infelizmente, não conhecem esse tipo de trabalho que é bastante especializado, né? Lá nos Estados Unidos, tem mais de 500 empresas que fazem esse tipo de serviço. Nossa. Aqui são poucas. Comparando com lá, são poucas que fazem. E até porque tem muitas pessoas que têm medo de fazer esse tipo de limpeza. Tem medo, tem não só medo de ficar doente, mas tem medo, aquele medo mais psicológico da situação, né? Ah, sim, é uma profissão bem específica, né? Realmente Tem medo de entrar lá porque, ai, morreu alguém aqui, eu tô com medo. é um trabalho profissional, né? Não é para qualquer um, né? Tem muita gente que ainda tem essa dificuldade. E como você vê esse processo, né, se expandindo no Brasil? Esse processo se expandindo do Brasil, boa pergunta. E essa eu já nem sei como te responder, porque é tão novo aqui no Brasil isso ainda. Como que era antes, assim, da Biodecon, assim? Como que o IML entrava nesse processo? No caso, até onde eu sei, o IML, quando retira o corpo, quem fazia a limpeza eram os próprios familiares, igual aconteceu com a minha prima, que teve que Nossa. limpar o local. Isso incentivou vocês, né? Isso, isso. Até onde eu sei, é assim que funciona e como expandir esse negócio aqui no Brasil ainda, talvez a gente fazendo algum tipo de franquia no futuro, que eu não sei também, ainda a gente precisa analisar o mercado ainda, né? E ainda está muito, como é muito recente isso pra gente ainda, a gente ainda está meio que engatinhando nesse Não, mas sentido, estão sabe? fazendo um trabalho fantástico e necessário, né? Realmente necessário, né? É um negócio pesado, um negócio punk. É, mas, né, para remover, né, todos os agentes patógenos, né, na área, assim, é fundamental, né? Sim, sim, sim. É. Tem isso e tem a situação traumática também, e É, tem o sim. trabalho ser bem pesado mesmo. É, realmente, mais uma vez, parabéns, né, por esse Muito obrigada. trabalho, né? E realmente, né, por trazer isso pro Brasil, né? Obrigada. A gente Realmente já tá aí para isso, né? é uma grande revolução, né? Biológica, uma revolução médica, né? Pericial, né? E necessária, né? E tem alguns casos nos Estados Unidos de pessoas que trabalham com isso que até ajudaram a solucionar alguns crimes lá fora. Ai, como é que foi isso? Teve um caso que a gente ficou sabendo de um rapaz que foi limpar um local de óbito que eles achavam ser uma cena de
autoextermínio. Só que eu não lembro muito bem como foi o decorrer dessa história, porém, eles encontraram um projétil de bala num lugar que estava... Num lugar estranho que não era para estar ali, sabe? Foi basicamente isso, e aí ele tirou uma foto, encaminhou para as autoridades e depois descobriram que aquela cena onde era um provável autoextermínio não era, e sim que alguém cometeu um crime dentro daquela casa. E lá, até onde eu sei, direto esses profissionais são chamados pela corte para prestar depoimento. Porque literalmente ajuda, né? Às vezes o perito entrou lá, deixou escapar algum detalhezinho, eles vão lá e auxiliam nisso também, nesse sentido. Pra falar qual detalhe ele achou, né? Se algo pode indicar um assassinato, né? Alguma morte violenta, né? Uhum. Exatamente. É que tá tudo nos detalhes, né? Às vezes um corte, assim, um ângulo do corte, dá pra saber se a pessoa se suicidou ou ela foi assassinada, né? Aí no caso com o corpo no local, sim, né? Agora, o que a gente atua lá é vendo a cena por si só, né? A gente às vezes fica questionando da onde a pessoa possa ter caído, de onde ficou a maior mancha de sangue, o que pode ter ocorrido no local, se foi ferimento por faca ou se foi ferimento por arma de fogo, já dá para saber. Algumas coisinhas básicas assim já dá para saber. Sim, às vezes detalhes que às vezes passam despercebidos, né? Sim, também. Eventualmente, sim. Numa situação, né, com tantos detalhes, né? Pegar aquele detalhe, às vezes é muito complicado, né? Sim. É sempre muito complicado. E voltando, né, para uma questão, né, mais emocional, né? Como é o seu relacionamento com a sua equipe? Olha, como a gente trabalha, eu, meu marido, e tem mais 2 pessoas que vão com a gente quando é necessário, né? Essas pessoas, uma delas já trabalha com a gente há mais de 10 anos, então ela é uma pessoa de confiança, e às vezes vai o marido dessa pessoa também. Então, a gente já tem um relacionamento de longa data. De um ambiente E familiar, amigável, né? sim, o trabalho é muito estressante e às vezes quando a gente se pega meio estressado, meio nervoso, a gente dá aquela segurada, fala, Ah, não vamos normal. falar, não vamos falar bobagem aqui, né? Mas normalmente é tranquilo, é tranquilo sim trabalhar com o pessoal porque são pessoas que elas metem a mão na massa mesmo. Não tem medo de encarar o serviço, é pesado, a gente sai sempre muito cansado, mas a gente sai de lá feliz de ter concluído mais um serviço, senta, come, às vezes toma uma cerveja e fala, nossa, que alívio, Sim. acabou o dia. Sempre faz bem. Principalmente nesse calor, desce bem. Uma cerveja gelada, né? Mas o pessoal é tranquilo de trabalhar, eu confio muito neles. Isso é espetacular. Né, com toda essa questão emocional muito carregada, né? Como vocês se consolam nesse processo? Se consolar no processo é aquilo que eu já tinha, né, até mencionado antes de separar o trabalho do pessoal, né? A gente até comenta algumas coisas entre nós, assim, a gente fala, nossa, a pessoa vivia assim, vivia dessa forma, né? E tenta não ficar focado muito naquilo também. Sim. Né? O segredo é não ficar muito focado naquilo. Passou o dia, acabou, já era, a gente já limpou, já resolveu. Próximo. Vamos para a próxima, exatamente. É assim que a gente pensa. Basicamente é assim. Nesse caso, é a maneira mais saudável, né, de lidar com isso. Né? Exatamente. É que o que você falou, né? Senão não vai para frente, né? Fica muito pego. É muito peso, Aí para lidar com esse peso todo tem que ser assim. E voltando, né, pro processo de limpeza, essa máquina especializada que você comentou, como que é essa máquina? De desinfecção, Isso, das paredes, do chão. Essa máquina, ela vai tirando aos poucos. Aí também a casa precisa estar, o cômodo, no caso, precisa estar vedado. Ou seja, tem que fechar muito bem a janela, fechar muito bem a porta, lacrar tudo com fita. E às vezes tem casas que já estão tão deterioradas que não dá para fechar a janela, não dá para fechar a porta. E aí não tem como vedar aquilo da forma correta. Então a gente pena um pouco nessas daí também. Nossa. Aí tem que limpar manualmente até tirar o cheiro. Vai limpando até tirar. Meu Deus. Aí não tem como usar a máquina nesse caso. É um trabalho, caso. né, de formiguinha mesmo. É de formiguinha. Pesado pra caramba.
Teve algum caso que você trabalhou, né, que realmente mostrou um crime violento, assim, muito notável? Teve um caso que já aconteceu faz uns 3 anos, mais ou menos, de 2 meninas que eram irmãs. Elas moravam em uma kitnet, né, com outras pessoas no mesmo quintal, e elas moravam em cima de um vizinho que era casado e tinha um filho de mais ou menos aproximadamente 1 ano. E teve um dia que a esposa desse vizinho saiu com o filho e ele estava lavando o carro do lado de fora da casa. E essas 2 irmãs chegaram da rua, subiram para a casinha delas e ele foi atrás. Nisso, ele bateu na porta e entrou dentro da casa delas com a justificativa de que ele precisava checar o quadro de luz, que estava com problema. E elas, na inocência, deixaram ele entrar. E eu não sei o que ocorreu lá dentro. Provavelmente ele tentou abusar dessas meninas. E elas reagiram, entraram em luta corporal com ele, só que elas levaram desvantagem. Ele desferiu vários golpes de faca nelas. Nossa. Então foi uma cena extremamente violenta, tinha muito, muito sangue mesmo, tinha Meu sangue até no Deus. teto espirrado. É. E o que mais impactou foi que elas eram pessoas que faziam caridade. Então, no local tinha cestas básicas que elas iam fazer de Meu doação para as Deus. pessoas carentes e estava tudo cheio de sangue em cima. E foi lamentável, lamentável. A gente ficou umas 10 horas para limpar todo aquele sangue. Ainda teve a casa dele também, que ficou com bastante sangue, porque ele fugiu de lá e tentou esconder a faca. Ele passou uma água ali na faca só que o Nossa. chão inteiro estava coberto de sangue. Foi pingando, né? Foi pingando e também dentro da casa dele era puro sangue. Eu Nossa. nunca tinha visto tanto sangue igual eu vi naquele lugar. Nossa. Teve um outro caso também de um rapaz que tinha problema com drogas e ele tinha sido preso e ele foi solto para passar o Natal com as tias dele. Nisso que ele foi solto, ele foi para casa e ele matou as 2 tias a pauladas. E elas estavam fazendo a ceia do Natal. Nossa. Então a gente chegou lá, a gente se deparou com a ceia toda pronta na mesa Nossa. e sangue no imóvel todo também. Nossa. Foi bem, bem pesado mesmo, bem pesado. Esses foram os crimes que a gente lidou, que eu lembro até agora que foram um dos mais brutais assim da nossa carreira. Meu Deus. Teve algum outro, Pedro? Eu tô tentando lembrar. Nesse Esses foram os nível, piores, você acha? Esses dois. na nossa opinião, foi o pior. Tem algum outro que eu tava tentando lembrar que foi mais recente? Teve o do coreano. Você quer falar sobre esse? Teve um outro também, de um rapaz que morava com a irmã. E a irmã desceu para passear com o cachorro. Ele ficou sozinho no apartamento. Nisso, um rapaz entrou no apartamento dele para assaltar. Quando ele entrou no apartamento, quando esse rapaz conseguiu entrar no apartamento, ele entrou em luta corporal com esse rapaz que morava lá e ele acabou tirando a vida dele. E também tinha muito sangue. O que mais foi triste é que esse foi um dos primeiros casos que a gente fez. E eu limpava o sangue no chão, eu olhava para as fotos assim na parede, eu via a vida inteira dele. Eu vi ele criança, eu Meu vi Deus. ele na formatura da Cria um escola. vínculo, né? Você tá lá. Sim, tava lá, eu olhei para cima, vi aquelas fotos e aquilo me chocou bastante. Falei, meu Deus, era a vida inteira dele, eu tô vendo a vida e a morte dele. Ainda mais vocês ficam lá por horas, né? Vendo foto atrás de foto, né? Artefato depois de artefato. É É complicado. complicado, E tava bem exposta ali as fotos e também o que mais me chocou, assim, foi que a irmã voltou da rua com o cachorrinho e viu o irmão morto no quarto, né? Imagina o quão horrível isso deve ter sido para ela. Nossa. Foi muito triste mesmo. É um daqueles casos que você não consegue esquecer em um dia, não. Você pensa e fala, caramba, como é que o ser humano pode fazer uma coisa dessas com a vida de outra pessoa?
E quando esses casos chegam a te chocar dessa maneira, quais são as suas válvulas de escape que você acha no seu dia a dia para tentar esquecer desses casos, dessas imagens fortes, né? Olha, eu diria que é tentar esquecer, não tem outra forma de Você tem a tentar. oração, né, que você falou, né? Isso, e esquecer, tentar esquecer, porque esquecer não vai assim, né? Vai ficar na memória, mas não tentar se impactar assim, né? Igual aquele impacto de na primeira vez, né? Tentar relevar, eu diria. Certo. Inclusive, tem no curso que a gente fez, os professores disseram que algumas pessoas que trabalham com isso precisam de acompanhamento psicológico, porque algumas não aguentam o tranco. Então, tem algumas pessoas que começam a beber, a usar droga, para tentar esquecer, como válvula de escape, É igual você apagar de disse. uma vez por todas, né? Apagar, é. Então, se a pessoa não cuidar da cabeça dela, ela também se afunda. Não, eu imagino. Meu É, Deus. o negócio é pesado. E, Clícia, né, com todo esse trabalho maravilhoso que você e sua equipe estão fazendo com a Biodecon, né? Muito obrigada. Qual é a sua visão do futuro, assim? O que que você quer, né, a longo prazo, né? O que que você quer continuar trazendo para o Brasil? Qual é a sua visão do futuro da Biodecon, né, de todo o seu trabalho? Quais projetos você tem, né, para o futuro? Eu pretendo expandir e também a única coisa que eu genuinamente quero é fazer com que mais pessoas saibam que esse serviço exista e que a gente possa ajudar cada vez mais pessoas. No momento é isso que eu espero. Que espetacular. É, entrevista fantástica. Muito obrigada. E você tem mais alguma coisa que você quer acrescentar, comentar, né, que você queira tocar no assunto? Olha, no momento eu diria que eu já falei tudo e se alguém tiver alguma dúvida pode procurar a gente no canal do Instagram, que é @biodecon. Tem também os vídeos no YouTube. @biodecon. Segue lá. A gente começou a postar vídeos no YouTube também. A gente ainda tá meio que no início, né? Postando alguns trabalhos. Tem um tempinho que a gente não posta lá, mas devagarzinho a gente vai colocando os vídeos lá, que dá muito trabalho editar, né? Como sou eu Sim. que faço tudo, muita coisa para fazer, mas a gente tá engatinhando aí Mas e sigam lá no colocando. Instagram, @biodecon. Muito obrigada. E Clícia, eu gostaria de dizer, bom, muito, muito obrigado por todo o seu trabalho que você faz. Realmente, você realmente é Imagina. uma heroína aqui do Brasil. Você está Muito obrigada. realmente ajudando a nossa saúde física e a nossa saúde mental por tudo que você está fazendo. Então, realmente é um trabalho Muito heróico. obrigada. Parabéns e obrigado por todo o trabalho que você faz. Imagina, Realmente gente, eu que agradeço a oportunidade a de gente que falar um agradece. pouquinho, né, sobre esse trabalho para vocês. É realmente um avanço na nossa saúde física, nossa saúde mental, né? E por consequência, o nosso bem-estar, né? Nossa felicidade. Então é um trabalho Muito fantástico que obrigada. todo mundo precisa saber que existe esse trabalho, né? Muito Então obrigada. é mais do que o Espero prazer dar ajudar. voz para você, que realmente é um trabalho espetacular. Muito obrigada. Espero ajudar cada vez mais pessoas. Ah, sempre. Então, muito, muito obrigado, Clícia. E esse foi o Obrigada. Pode Ser com a Clícia Mulher, da Biodecon. Muito, muito obrigado. E eu te espero no próximo Pode Ser. Muito obrigado.